No início de sua história, o Japão era uma terra envolta em névoa e lendas, marcada por uma sucessão de mitos que envolviam deuses e imperadores sagrados. Segundo a tradição, a linha imperial japonesa descendia diretamente da deusa do Sol, Amaterasu. Esse simbolismo serviu por séculos como pilar da autoridade da Casa Imperial. Mas, à medida que o tempo avançava, a realidade política e social do arquipélago começava a desafiar os antigos dogmas. O poder do imperador, embora ainda reverenciado como sagrado, tornou-se cada vez mais cerimonial. A corte imperial, sediada em Heian-kyo, atual Kyoto, mergulhava em uma rotina de formalidades e cultura refinada, enquanto o verdadeiro controle do país escorria por entre seus dedos. Durante o período Heian, que teve início no final do século VIII, a aristocracia da corte floresceu. Era uma época de poetas, artistas e uma nobreza dedicada à estética, mas também de negligência administrativa. Enquanto os nobres da capital se afundavam em luxos e literatura, as regiões rurais do Japão tornavam-se cada vez mais difíceis de governar. Distantes do centro, os clãs locais começaram a erguer seus próprios exércitos, tanto para proteger seus territórios quanto para competir entre si. Muitos desses clãs eram compostos por famílias que se especializaram na arte da guerra. Eram eles os ancestrais diretos da classe que viria a definir toda uma era. Os samurais, à medida que os séculos passavam, as tensões entre os clãs regionais e o poder central aumentavam. As províncias mais afastadas tornavam-se independentes na prática, cada uma controlada por famílias guerreiras que impunham sua vontade à força da espada. Entre esses grupos, dois nomes começaram a se destacar com intensidade: o clã Taira e o clã Minamoto. Essas duas linhagens se consolidaram como potências militares e políticas, acumulando influência nos corredores da corte imperial e também nos campos de batalha. O clã Taira, liderado por Taira no Kiyomori, conseguiu inicialmente subjugar seus rivais e controlar o governo por um breve período. Seu domínio foi marcado por opulência, corrupção e o uso da força para silenciar adversários. Mas sua arrogância e brutalidade acabaram por despertar a ira dos Minamoto, seus eternos rivais. Assim, deu-se início à famosa Guerra Genpei, um conflito que durou de 1180 a 1185 e que mudou para sempre a paisagem política do Japão. A Guerra Genpei foi uma guerra civil devastadora que envolveu batalhas navais, cercos prolongados e confrontos brutais. Ela culminou na lendária Batalha de Dan no Ura, uma luta naval dramática nas águas do Estreito de Shimonoseki. Ali, o clã Taira foi finalmente derrotado e muitos de seus membros escolheram o suicídio nas águas profundas, levando consigo o jovem imperador Antoko, afogado nos braços de sua avó. Com essa vitória, o clã Minamoto consolidou sua posição como força dominante. Surge então a figura de Minamoto no Yoritomo. Inteligente, estratégico e implacável, Yoritomo compreendeu que o poder real não estava nos salões da corte, mas nas lanças e espadas dos exércitos. Ele decidiu então estabelecer um novo tipo de governo, o shogunato. Em 1192, recebeu do imperador o título de Sei Taishogun, ou simplesmente Shogun, o general supremo encarregado de subjugar os bárbaros, um título que, embora cerimonial em origem, agora representava o comando absoluto sobre o Japão. Com o nascimento do shogunato Kamakura, o Japão mergulhava oficialmente na era feudal. A capital administrativa foi deslocada para Kamakura, longe da corte imperial em Kyoto. Essa separação geográfica simbolizava também a ruptura definitiva entre o poder simbólico do imperador e o poder militar real do shogun. A estrutura feudal consolidou-se com base em lealdade, terra e serviço militar.
Os daimyos, senhores regionais, juravam fidelidade ao shogun em troca de autonomia sobre seus domínios e, em troca, seus vassalos, os samurais, garantiam a segurança desses territórios. A classe samurai passou então a ocupar uma posição central na sociedade. Eles não eram apenas guerreiros, mas também administradores, magistrados e representantes da autoridade. Vestiam armaduras elaboradas, portavam espadas sagradas e seguiam códigos de honra que começavam a se formar em torno do ideal de disciplina, lealdade e autocontrole. Ainda que o Bushido, o caminho do guerreiro, só fosse formalizado muito mais tarde, os princípios que regiam a conduta samurai já se faziam presentes nessa época inicial. Os samurais viviam em constante prontidão. Suas vidas giravam em torno do dever, da honra e da morte. A arte da guerra era aprendida desde a infância. O treinamento físico era árduo e os estudos filosóficos e espirituais, especialmente aqueles ligados ao budismo Zen, eram igualmente valorizados. O medo da morte era combatido com a contemplação do efêmero, da natureza e da impermanência. Era uma vida de contrastes, brutalidade e poesia, sangue e silêncio, lealdade cega e uma busca constante por equilíbrio interior. No entanto, essa estrutura também carregava consigo uma profunda rigidez social. O sistema de castas se consolidava. No topo estavam o shogun e os daimyos, seguidos pelos samurais, e abaixo deles os camponeses, artesãos e comerciantes. A mobilidade social era praticamente inexistente. Os laços entre senhor e vassalo eram fortalecidos por rituais, presentes e juramentos de fidelidade, mas também por punições severas à traição ou ao fracasso. Com o shogunato Kamakura estabelecido, o Japão conhecia uma estabilidade relativa, mas sempre sob a sombra da espada. O poder dos Minamoto, porém, não duraria para sempre. A morte de Yoritomo e as disputas internas entre seus sucessores abriram espaço para o surgimento de outra figura dominante, o clã Hojo, que passou a controlar o governo a partir de cargos de regência, mantendo o título de shogun apenas como fachada. Assim, a complexidade do sistema feudal japonês ganhava mais uma camada, um shogunato dominado por regentes, sustentado por daimyos e alimentado pela força dos samurais. A partir desse ponto, a história do Japão seguiria entrelaçada, com as espadas dos seus guerreiros. O arquipélago, embora isolado, não estava imune às ameaças externas. O que viria a seguir testaria os limites da bravura samurai, colocaria em xeque a capacidade de resposta do shogunato e acenderia ainda mais a chama da identidade guerreira. Os mongóis, que já haviam conquistado boa parte da Ásia, voltavam seus olhos para as ilhas japonesas, e com eles uma nova era de desafios estava prestes a começar. Com o shogunato Kamakura consolidado sob o comando de Minamoto no Yoritomo e posteriormente sob a regência do clã Hojo, o Japão feudal entrava em uma nova etapa de sua formação. O país, embora dividido em províncias semi-independentes, lideradas por daimyos, estava unido sob uma rígida hierarquia militar que colocava o shogun como o comandante supremo. Os samurais, firmemente estabelecidos como a casta dominante, tornavam-se o braço armado dessa nova ordem. No entanto, mesmo com o poder central relativamente estável, o arquipélago logo enfrentaria uma ameaça externa sem precedentes, algo que colocaria à prova toda a estrutura militar, espiritual e simbólica dos guerreiros japoneses. No século XIII, o mundo se via sob o domínio de uma força praticamente imparável, o Império Mongol. Liderado inicialmente por Genghis Khan e depois por seus descendentes, os mongóis haviam criado o maior império contíguo da história, estendendo-se da Europa Oriental até a Coreia.
Foi sob o comando de Kublai Khan, neto de Genghis, que os Munipiziot, olhos mongóis, se voltaram para o Japão. Em 1266, Kublai enviou uma carta ao Japão exigindo submissão e tributos. A regência Hojo, confiante na força de suas defesas e na proteção espiritual das ilhas, ignorou as exigências. A resposta mongol não demorou. Em 1274, Kublai Khan enviou uma poderosa força invasora composta por mais de 20.000 homens, uma mistura de tropas mongóis, coreanas e chinesas. A frota cruzou o Mar do Japão e desembarcou na Baía de Hakata, em Kyushu. Os samurais, acostumados a duelos honrosos e batalhas formais, foram surpreendidos pela brutalidade das táticas mongóis. O uso coordenado de arqueiros a cavalo, armas explosivas, escudos em formação e uma disciplina militar assustadora. Os defensores japoneses lutaram com coragem, mas enfrentaram dificuldades para conter o avanço inimigo. No entanto, enquanto os mongóis se preparavam para consolidar sua posição, uma tempestade repentina assolou a frota invasora. Muitos navios foram destruídos e milhares de soldados morreram afogados. O que parecia ser uma derrota iminente transformou-se em uma improvável salvação. Os japoneses interpretaram o fenômeno como um ato divino, um vento enviado pelos deuses para proteger o Japão. Esse vento passou a ser chamado de kamikaze, o vento divino, um conceito que ecoaria séculos depois em outras circunstâncias dramáticas. Kublai Khan não se deu por vencido. Após a primeira invasão fracassada, passou anos preparando uma ofensiva ainda mais grandiosa. Em 1281, lançou a segunda investida, agora com uma força colossal, estimada em mais de 140.000 homens e milhares de embarcações. Os japoneses, aprendendo com os erros anteriores, ergueram muros de pedra ao longo da costa de Hakata e mobilizaram todos os recursos disponíveis. Durante semanas, a frota mongol tentou desembarcar, enfrentando feroz resistência samurai. Em batalhas noturnas, os guerreiros japoneses atacavam pequenas embarcações, incendiando navios e impedindo o desembarque total das tropas. Mais uma vez, a natureza interveio. Um novo tufão atingiu a frota mongol em cheio, destruindo navios e afogando milhares de soldados. O que sobrou do exército foi obrigado a bater em retirada. As invasões mongóis foram um marco profundo na história do Japão. Além de reforçarem a crença de que o país era protegido por forças espirituais superiores, consolidaram o espírito de unidade entre os samurais. O ideal de sacrifício pela pátria ganhou contornos quase místicos. No entanto, as consequências econômicas foram devastadoras. O shogunato gastara enormes somas para manter as defesas e recompensar os guerreiros que lutaram. Mas, sem conquistas territoriais, não. Havia novas terras a distribuir como prêmio. O sistema feudal, baseado em concessões de terras, começava a dar sinais de desgaste. Internamente, o poder do clã Hojo começava a ser questionado. A regência governava de forma rígida, com uma burocracia centralizada e uma elite que excluía muitos daimyos importantes. Com o tempo, insatisfações começaram a se acumular. O país, que havia se unido para repelir invasões estrangeiras, agora enfrentava fragmentações internas mais profundas. A tensão entre os diferentes clãs e o desejo de maior autonomia foram se intensificando. Enquanto isso, a cultura samurai continuava a se desenvolver. O Zen budismo, que pregava o desapego, a disciplina e a meditação, ganhava cada vez mais adeptos entre os guerreiros. Ele fornecia um caminho espiritual para lidar com a morte iminente e os horrores da guerra. Muitos samurais passaram a ver a morte como libertação, como parte de um ciclo natural a ser aceito com serenidade. O treinamento com a espada, especialmente com o katana, que se tornava símbolo máximo do status guerreiro,
era visto não apenas como prática militar, mas como um exercício espiritual. As escolas de esgrima, chamadas de Ryu, começaram a surgir em diferentes províncias. Mestres ensinavam técnicas de combate, mas também preceitos de conduta, honra, lealdade, coragem, autocontrole. Esses valores eram repetidos e cultivados em cada geração de guerreiros. Embora o código Bushido ainda não estivesse codificado, oficialmente, suas raízes se aprofundavam, alimentadas por guerras e pela necessidade de coesão social. No entanto, os tempos estavam mudando. As províncias mais distantes de Kamakura ganhavam mais poder. Os daimyos locais construíam castelos fortificados, recrutavam seus próprios exércitos e passavam a agir de forma cada vez mais independente. Um nome em especial começava a surgir no horizonte como símbolo de mudança: o imperador Go-Daigo. Go-Daigo acreditava que o poder imperial, embora simbólico há séculos, ainda poderia ser restaurado. Ele queria pôr fim ao shogunato e recuperar a autoridade da Casa Imperial. Em 1331, lançou uma revolta contra o shogunato Kamakura. Apesar de ser capturado e exilado, retornou com o apoio de samurais descontentes, especialmente do ambicioso general Ashikaga Takauji. Este último, inicialmente um aliado, acabaria por trair Go-Daigo ao perceber que o imperador não pretendia dividir o poder. Assim, em 1336, Takauji depôs o imperador e instaurou um novo shogunato, com sede em Kyoto. Esse novo período ficou conhecido como Shogunato Ashikaga, ou período Muromachi. Era o fim da hegemonia Kamakura e o início de uma era, ainda mais conturbada, em que a autoridade central enfraqueceria gradativamente e o Japão mergulharia em um caos prolongado. O espírito samurai, porém, continuaria sendo o fio condutor da história. A lealdade se tornaria cada vez mais relativa, os códigos de conduta seriam colocados à prova, e o país se fragmentaria em uma complexa rede de alianças, traições e guerras incessantes. Esse tempo de instabilidade que se aproximava exigiria dos samurais não apenas habilidade com a espada, mas também astúcia política, resistência psicológica e a capacidade de sobreviver em meio ao colapso das estruturas estabelecidas. As províncias tornavam-se mundos à parte, e os daimyos agora agiam como reis em seus próprios domínios. O próximo capítulo da história japonesa não seria apenas de batalhas, mas de guerras civis prolongadas, onde o destino de cada território dependeria da força de seu senhor e da lealdade de seus guerreiros. Era o prenúncio do que viria a ser conhecido como o mais sangrento e turbulento período do Japão feudal. O estabelecimento do shogunato Ashikaga, com sede em Kyoto, marcou uma virada significativa na história do Japão feudal. Ashikaga Takauji, ao assumir o poder, buscava consolidar um novo equilíbrio político que o colocasse no centro das decisões militares e administrativas do país. No entanto, a forma como o novo regime foi estruturado acabou por enfraquecer ainda mais a autoridade central. Ao contrário dos Minamoto em Kamakura, que mantinham um rígido controle por meio da regência do clã Hojo, os Ashikaga governavam com base em alianças instáveis e concessões políticas. A autoridade do shogun se tornava dependente da lealdade volátil dos daimyos regionais, que estavam cada vez mais poderosos, armados e autônomos. A cidade de Kyoto, símbolo da cultura imperial e sede do novo governo, passou a refletir essa tensão. O imperador, embora ainda mantido como figura espiritual e tradicional, era claramente submisso ao poder do shogun. Go-Daigo, que tentara restaurar a autoridade imperial, foi deposto e substituído por um novo imperador, instalado por Takauji. Isso deu início a um cisma político que duraria décadas. Duas cortes imperiais paralelas passaram a reivindicar legitimidade. De um lado,
a Corte do Sul, em Yoshino, liderada por descendentes diretos de Go-Daigo, de outro, a Corte do Norte, em Kyoto, apoiada pelo shogunato Ashikaga. Esse período ficou conhecido como a Guerra das Duas Cortes, uma disputa simbólica e militar pelo controle do trono japonês. Durante esse tempo, os samurais encontravam-se em uma encruzilhada. O ideal de lealdade inquestionável ao shogun ou ao imperador era constantemente testado por interesses regionais. Daimyos, que anteriormente lutavam sob a bandeira de um shogun, agora se voltavam uns contra os outros em busca de mais terras e poder. As fronteiras das províncias mudavam constantemente, castelos surgiam como símbolos de resistência e fortaleza, e os samurais precisavam navegar por esse mundo instável, onde alianças eram quebradas com a mesma rapidez com que eram formadas. Apesar da instabilidade política, o período Ashikaga presenciou um florescimento cultural sem precedentes. O shogunato, mesmo com poder fragmentado, foi um grande patrono das artes. O Zen budismo, profundamente entrelaçado com a vida dos samurais, influenciou esteticamente quase todos os aspectos da vida japonesa. A arquitetura de templos e jardins, por exemplo, passou a refletir a busca pelo equilíbrio entre simplicidade e profundidade espiritual. O jardim seco, ou kare-sansui, tornou-se expressão visual da meditação, com pedras e areia cuidadosamente dispostas para sugerir rios, montanhas e o vazio contemplativo. Foi também durante esse período que as artes marciais começaram a ser sistematizadas em escolas de combate e que o chá passou a ser visto como uma prática espiritual. A cerimônia do chá, introduzida da China, foi transformada pelos monges Zen em um ritual de harmonia, respeito, pureza e tranquilidade. A prática do chá se espalhou pelas cortes dos daimyos e tornou-se parte da formação do guerreiro refinado, aquele que sabia tanto matar quanto contemplar o vazio de uma xícara silenciosa. O teatro Noh, com suas máscaras estilizadas e narrativas lentas e simbólicas, emergiu nesse período como forma de entretenimento nobre. Suas histórias, frequentemente, envolviam fantasmas, honra, destino e reflexões sobre a impermanência da vida. Era uma forma artística que ressoava profundamente com os valores samurais, acostumados à proximidade constante da morte. Mas essa riqueza cultural não foi suficiente para conter o avanço do colapso político. O shogunato Ashikaga, apesar dos esforços de seus líderes, não conseguia controlar os conflitos internos crescentes. Ashikaga Yoshimitsu, um dos shoguns mais notáveis, tentou restaurar a ordem central, firmou relações comerciais com a China e construiu o famoso Pavilhão Dourado, o Kinkakuji, símbolo do poder e sofisticação de sua era. Contudo, após sua morte, o poder do shogunato se fragmentou novamente. Os daimyos, senhores feudais armados e ambiciosos, passavam a ignorar as ordens de Kyoto. Em suas províncias, mandavam mais do que o próprio shogun. Recrutavam guerreiros, expandiam territórios e rivalizavam entre si. Começava a se desenhar o que se tornaria o período Sengoku, a Era dos Estados em Guerra, um século de lutas intensas, onde o Japão se tornaria um tabuleiro de guerra constante entre clãs. A autoridade central desapareceu por completo. O poder real passou a residir na ponta das lanças e nas espadas afiadas dos samurais. O caos se instalou. Aldeias eram saqueadas por bandos armados. Castelos mudavam de dono em questão de dias. Exércitos marchavam de uma província a outra em nome de ambição, vingança ou sobrevivência. O que restava do shogunato Ashikaga tornara-se uma sombra, irrelevante, ignorada pela maioria dos senhores da guerra que agora moldavam o país à força. Nesse cenário de fragmentação, figuras carismáticas e brutais começaram a emergir. Clãs como os Takeda, Uesugi, Imagawa, Hojo e Oda se destacavam como líderes regionais.
Eles construíam verdadeiros estados dentro do Estado, com sistemas administrativos próprios, moedas, códigos legais e escolas de treinamento militar. A lealdade dos samurais era agora dirigida diretamente ao seu daimyo, e não a uma autoridade nacional. O conceito de unidade japonesa dissolveu-se em feudos independentes e armados. O campo de batalha também se transformava. As guerras em grande escala tornaram-se mais organizadas. Formações militares com milhares de soldados passaram a ser a norma. Novas táticas surgiam e as armas evoluíam. Os samurais, antes focados no combate individual, precisavam adaptar-se ao combate em massa, às estratégias de cerco e à logística de campanhas prolongadas. O arco e a lança tornaram-se tão importantes quanto a espada. Com o tempo, o surgimento das armas de fogo traria uma revolução que nenhum guerreiro tradicional poderia ignorar. No entanto, mesmo em meio ao caos, os samurais mantinham seus ideais, ao menos em aparência. O Bushido, embora ainda não codificado oficialmente, era reforçado em escolas, templos e tradições orais. A lealdade ao senhor feudal, o desprezo pela morte, o autocontrole diante da dor, a disciplina rigorosa, todos esses elementos formavam a base da identidade samurai, mesmo em tempos onde a traição era uma tática comum e a sobrevivência dependia muitas vezes de escolhas imorais. Esse contraste entre ideal e realidade marcava a vida dos guerreiros do período Sengoku. Muitos morriam em nome da honra, mas muitos outros se tornavam ronins, samurais sem senhor, vagando entre províncias em busca de contratos ou sobrevivência. Alguns transformavam-se em mercenários, outros viravam bandidos ou protetores de vilas em troca de comida. A imagem do samurai romântico, nobre e leal, começava a se fragmentar, revelando camadas mais humanas, contraditórias e sombrias. Enquanto os daimyos guerreavam entre si, o povo comum sofria. Camponeses eram recrutados à força, vilas eram destruídas por campanhas militares, impostos aumentavam para sustentar os exércitos. Em meio a esse sofrimento, movimentos religiosos messiânicos começaram a surgir. Seitas budistas armadas, como os Iko-Ikki, pregavam uma sociedade igualitária e resistiam ao poder dos senhores feudais. Essas comunidades autônomas construíram fortalezas, desafiaram exércitos inteiros e, por um tempo, criaram verdadeiras repúblicas religiosas no meio do caos. A resistência popular misturava fervor religioso, desespero social e habilidade militar. Muitas dessas rebeliões foram reprimidas com brutalidade, mas algumas duraram décadas, servindo como lembrete de que o poder feudal também tinha seus limites. Os samurais que combatiam esses grupos enfrentavam inimigos que não lutavam por terras ou prestígio, mas por sobrevivência e fé. Era um novo tipo de guerra, menos previsível, mais ideológica e muitas vezes desesperada. Enquanto o país se desintegrava em sangue e cinzas, um fio tênue ainda conectava as gerações. Os samurais continuavam ensinando seus filhos a lutar, a recitar poesia, a contemplar o vazio. Em meio ao colapso da ordem, a cultura persistia. O teatro, a caligrafia, os jardins, a cerimônia do chá, tudo seguia sendo praticado mesmo em tempos de conflito, como se os japoneses se recusassem a abandonar a beleza, mesmo quando ela florescia em campos de batalha. A Era Sengoku não. Havia começado oficialmente, mas já era sentida em cada esquina. A autoridade imperial era irrelevante. O shogunato Ashikaga agonizava. Os daimyos agiam como reis. Os samurais tornaram-se senhores da guerra. E o Japão mergulhava no período mais sombrio e fascinante de sua história, onde alianças frágeis decidiriam o destino de milhares e onde os maiores nomes da história militar japonesa estavam prestes a emergir. Era o início do tempo dos conquistadores,
e nada seria como antes. O Japão do século XV já não era uma nação, mas uma colcha de retalhos de territórios em disputa. O shogunato Ashikaga, formalmente ainda vigente, não passava de um fantasma político ignorado por aqueles que realmente controlavam o poder, os daimyos. Esses senhores de guerra cada vez mais poderosos tinham seus próprios exércitos, sistemas de governo, moedas e leis. Os clãs travavam guerras constantes entre si, cada um tentando expandir sua influência e subjugar os vizinhos. O país havia mergulhado no caos do período Sengoku, ou Era dos Estados em Guerra, uma das fases mais violentas e dramáticas da história japonesa. Nesse cenário de anarquia armada, surgiram alguns dos nomes mais icônicos da história japonesa. Clãs como Takeda, Uesugi, Hojo, Mori e Oda dominavam vastas regiões, disputando entre si a supremacia. O território japonês se fragmentou em dezenas de domínios independentes, cada um governado por um daimyo que agia como se fosse um rei. O único limite de poder era a força militar do inimigo mais próximo. Entre os daimyos mais temidos, destacava-se Takeda Shingen, líder do clã Takeda, na região de Kai. Conhecido tanto por sua habilidade tática quanto por sua administração rígida, Shingen construiu um exército formidável, baseado na cavalaria pesada e em um código militar extremamente disciplinado. Seus generais eram treinados para agir com eficiência, e seu famoso estandarte exibia os ideais de vento, floresta, fogo e montanha. Uma alusão à estratégia de guerra inspirada no clássico chinês A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Rápido como o vento, silencioso como a floresta, feroz como o fogo, firme como a montanha. Do outro lado das montanhas encontrava-se Uesugi Kenshin, líder do clã Uesugi, que governava Echigo. Kenshin era considerado um guerreiro quase mítico, admirado por sua habilidade no campo de batalha e reverenciado por sua devoção ao deus da guerra, Bishamonten. Disse que antes das batalhas, Kenshin realizava rituais espirituais e que muitos de seus seguidores o viam como uma encarnação viva da divindade. Ele e Takeda Shingen travaram várias batalhas lendárias, sendo a mais famosa a Batalha de Kawanakajima, onde seus exércitos se enfrentaram em confrontos ferozes, sem que nenhum lado conquistasse vitória definitiva. Esses combates tornaram-se exemplos clássicos da estratégia militar japonesa. Enquanto essas lendas se desenrolavam no norte, uma força ainda mais ambiciosa começava a surgir no centro do país. Oda Nobunaga, chefe do clã Oda, assumiu o controle da província de Owari após um período conturbado de lutas familiares. Jovem, imprevisível e cruel, Nobunaga rapidamente ganhou fama por sua ousadia e brutalidade. Ele compreendia que a unificação do Japão só seria possível pela força total e pelo rompimento com as tradições estabelecidas. Para isso, adotava táticas revolucionárias como o uso extensivo de armas de fogo, uma novidade recente introduzida por comerciantes portugueses. As armas de fogo, sobretudo os arcabuzes, mudaram completamente o campo de batalha. Enquanto muitos daimyos ainda hesitavam em adotar essa tecnologia estrangeira, Nobunaga compreendeu seu potencial destrutivo. Ele reorganizou seus exércitos, treinando soldados para usarem arcabuzes de forma coordenada, criando fileiras de disparo alternado que causavam devastação em tropas inimigas. Seu momento mais célebre nesse aspecto foi a Batalha de Nagashino, onde, ao lado dos Tokugawa, enfrentou a poderosa cavalaria dos Takeda. Usando trincheiras, paliçadas e fileiras armadas com arcabuzes, derrotou o inimigo com uma eficiência que chocou seus contemporâneos. A ascensão de Nobunaga foi meteórica. Ele capturou Kyoto, expulsou o Shogun fantoche e passou a governar de fato como o homem mais poderoso do Japão. Diferente dos outros daimyos, que mantinham certa deferência à autoridade simbólica do shogunato,
Nobunaga desprezava abertamente qualquer figura que não lhe fosse útil. Era implacável com rebeldes, destruía templos que resistissem a ele, perseguia monges guerreiros e arrasava regiões inteiras para consolidar seu domínio. Sua guerra não era apenas por território, era uma cruzada pela centralização total do poder. Nobunaga também perseguiu implacavelmente os Iko-Iki, comunidades armadas de camponeses e monges budistas que controlavam grandes áreas, especialmente na região de Kaga. Esses grupos representavam uma ameaça não apenas militar, mas ideológica. Pregavam a igualdade, rejeitavam a autoridade dos daimyos e viviam em comunas fortificadas. Nobunaga lançou campanhas brutais contra eles, exterminando dezenas de milhares em cercos prolongados e impiedosos. Para ele, qualquer força que desafiasse sua autoridade deveria ser eliminada, sem exceções. Ainda assim, Nobunaga era também um modernizador. Incentivava o comércio, abria portos para os europeus, permitia a atuação de missionários cristãos e buscava modernizar a administração dos territórios conquistados. Era um homem de contrastes extremos, ao mesmo tempo visionário e cruel, reformador e destrutivo, estrategista e tirano. Seus feitos, porém, despertaram temores mesmo entre seus aliados. E foi em 1582 que sua ambição encontrou um fim inesperado. Traído por Akechi Mitsuhide, um de seus generais, Nobunaga foi cercado no templo de Honnoji e forçado a cometer seppuku, o suicídio ritual. Sua morte repentina mergulhou o país novamente em incerteza, mas o vácuo de poder logo seria preenchido. Entre os seguidores de Nobunaga, dois nomes se destacavam: Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. O primeiro, um camponês que ascendeu até se tornar um dos maiores generais de Nobunaga, assumiu o controle do exército e vingou seu antigo senhor. Hideyoshi era diferente de todos os outros daimyos, carismático, astuto e profundamente político. Não possuía linhagem nobre, mas sua habilidade em alianças e manipulação o permitiu manter unido o projeto de unificação que Nobunaga havia iniciado. Hideyoshi prosseguiu com as campanhas de unificação, subjugando os daimyos que resistiam e garantindo a submissão dos restantes por meio de recompensas e punições cuidadosamente calculadas. Conseguiu dominar quase todo o arquipélago japonês, mas enfrentava o obstáculo de não poder se tornar shogun, pois sua origem camponesa o tornava inelegível ao título. Para contornar isso, usou outros títulos, como Kanpaku, tornando-se, na prática, o líder supremo do Japão. Sua administração foi marcada por reformas estruturais profundas. Proibiu os camponeses de portar armas, consolidando a distinção entre classes sociais. Instituiu o Cadastro Nacional de Terras, controlando a base econômica dos daimyos, regulamentou o uso de espadas e reforçou a autoridade central. Mas seu desejo de glória ultrapassava as fronteiras do Japão. Nos últimos anos de vida, Hideyoshi empreendeu as desastrosas invasões da Coreia, sonhando em conquistar a China. As campanhas arrastaram-se por anos, consumiram recursos e vidas, e ao final não trouxeram os frutos esperados. Sua morte, em 1598, deixou o país em um estado delicado. Seu filho, ainda criança, foi colocado sob tutela de um conselho de 5 regentes, uma tentativa frágil de manter o equilíbrio de poder. E nesse ambiente tenso, a figura de Tokugawa Ieyasu começou a crescer. Mais discreto, paciente e estrategista, Ieyasu esperou o momento certo para agir. E esse momento chegaria em breve, com o conflito inevitável que decidiria o destino final do Japão e selaria o fim da era dos daimyos independentes. O período Sengoku estava prestes a terminar, mas ainda restava uma batalha monumental, que mudaria tudo
Sekigahara. A guerra definitiva entre os aliados de Hideyoshi e os ambiciosos seguidores de Tokugawa estava por vir. O destino do Japão feudal, de seus samurais, dos últimos ideais de honra e guerra tradicional, tudo seria decidido em um único dia, em um campo lamacento, diante de dezenas de milhares de homens armados. O caos chegava ao seu ápice, mas a unificação estava à espreita. A morte de Toyotomi Hideyoshi, em 1598, mergulhou o Japão em um estado de tensão silenciosa. Embora a guerra civil houvesse sido contida, ela não havia sido superada, apenas adiada. O jovem herdeiro de Hideyoshi, Toyotomi Hideyori, ainda era uma criança, e sua posição, embora respeitada nominalmente, era politicamente frágil. Hideyoshi, prevendo dificuldades, havia nomeado um conselho de 5 regentes para governar até que seu filho atingisse a maioridade. Entre esses regentes, o nome mais experiente, influente e temido era Tokugawa Ieyasu. Ieyasu era paciente, calculista e silenciosamente ambicioso. Tinha sobrevivido a décadas de guerras, alianças quebradas e traições. Servira ao lado de Nobunaga e Hideyoshi, sempre se mantendo estrategicamente relevante, mas jamais chamando atenção demais. Agora, com o vazio de poder deixado pela morte de Hideyoshi, ele viu sua oportunidade de assumir o controle definitivo sobre o Japão. As tensões entre os aliados de Ieyasu e os leais ao clã Toyotomi começaram a se acirrar nos bastidores. O confronto final tornou-se inevitável quando Ishida Mitsunari, um dos conselheiros mais fiéis ao legado de Hideyoshi, organizou uma coalizão de daimyos para frear a crescente influência de Ieyasu. O Japão dividiu-se mais uma vez entre o leste, sob a liderança de Ieyasu, e o oeste, sob o comando de Mitsunari. Era o prenúncio de uma guerra total que tomaria forma na Batalha de Sekigahara em 1600. Sekigahara não foi apenas mais um conflito entre exércitos. Foi o choque definitivo entre 2 projetos distintos de futuro para o Japão. De um lado, Mitsunari e seus aliados desejavam preservar a autoridade dos Toyotomi, mantendo o equilíbrio entre os grandes daimyos. Do outro, Ieyasu queria pôr fim à fragmentação feudal, centralizando o poder sob sua figura e criando um governo estável e duradouro. Na manhã da batalha, mais de 160 mil soldados estavam posicionados nas planícies de Sekigahara, cercadas por montanhas enevoadas e vales estreitos. Era uma concentração militar jamais vista em solo japonês. A tensão era tão densa quanto a névoa que cobria o campo. Mas o que decidiria o combate não seria apenas força bruta ou estratégia. Seria a política, a traição e a astúcia. Ieyasu havia secretamente negociado com vários daimyos aliados de Mitsunari, prometendo recompensas e territórios em troca de sua deserção. E quando o momento crítico chegou, daimyos como Kobayakawa e Hideaki mudaram de lado no meio da batalha, atacando seus próprios companheiros. A traição foi decisiva. As linhas de Mitsunari se romperam, seus homens entraram em colapso e, em poucas horas, a vitória estava nas mãos de Ieyasu. A Batalha de Sekigahara marcou o fim do período Sengoku e o início de uma nova era. Com seus principais rivais mortos, capturados ou subjugados, Ieyasu era agora o homem mais poderoso do Japão. Mas, para consolidar seu poder, ele precisava mais do que vitórias no campo de batalha. Precisava de legitimidade. 2 anos depois, em 1603, o imperador nomeou Tokugawa Ieyasu como o shogun, um título que conferia autoridade formal sobre todo o Japão. Era o início do shogunato Tokugawa, também conhecido como período Edo, que duraria mais de 2 séculos e meio. Ieyasu não apenas havia vencido seus inimigos, ele havia encerrado uma era inteira de guerra e instaurado um regime de paz, controle
e estabilidade sem precedentes. Mas a paz Tokugawa não era sinônimo de liberdade. Pelo contrário, ela foi construída sobre uma estrutura de vigilância, hierarquia e restrições. A primeira medida foi o enfraquecimento dos daimyos derrotados. Muitos tiveram seus domínios reduzidos ou redistribuídos, e os mais fiéis a Ieyasu receberam terras estratégicas próximas da capital, Edo. Os domínios eram cuidadosamente organizados, de modo que os leais ao shogunato cercavam os rebeldes, criando um mapa de equilíbrio forçado. Além disso, os daimyos foram obrigados a adotar o sistema de Sankin Kotai, alternância de residência. Isso significava que passariam um ano em suas províncias e outro ano em Edo, a capital do shogunato. Durante sua ausência, suas famílias permaneciam na cidade como reféns políticos, uma forma eficaz de garantir lealdade. Essa política drenava recursos, enfraquecia qualquer possibilidade de rebelião e, ao mesmo tempo, estimulava a construção de estradas, hospedarias e infraestrutura para sustentar a movimentação constante dos senhores e seus séquitos. O shogunato também impôs rígidas divisões sociais. A sociedade japonesa foi estruturada em 4 classes principais: samurais, camponeses, artesãos e comerciantes, com os samurais no topo. Cada grupo possuía funções específicas e pouca mobilidade. Os samurais tornaram-se uma casta burocrática, afastando-se do campo de batalha e assumindo funções administrativas nos domínios senhoriais. Embora conservassem seus privilégios e portassem espadas, sua função prática havia mudado. A arte da guerra deu lugar ao estudo do confucionismo, a lealdade cerimonial e a manutenção da ordem. Os camponeses, apesar de ocuparem o segundo nível da hierarquia, viviam sob enorme pressão fiscal. Eram responsáveis por sustentar economicamente o sistema, produzindo arroz, a moeda base da economia Tokugawa. Já os comerciantes, embora formalmente na base da pirâmide, enriqueceram com o tempo, explorando as limitações impostas às outras classes. Assim, formava-se uma tensão latente entre prestígio e poder econômico. O isolamento do Japão, conhecido como Sakoku, também foi implementado sob os Tokugawa. Influenciado pelas ameaças percebidas na presença de missionários cristãos e na expansão colonial europeia, o shogunato decidiu fechar o país quase completamente ao mundo exterior. Os estrangeiros foram expulsos, o cristianismo foi banido sob pena de morte e o contato comercial se limitou a poucos portos, como o de Nagasaki, controlado rigidamente pelo governo. O único país autorizado a manter relações comerciais diretas com o Japão era a Holanda, cujo pragmatismo comercial, e não missionário, era tolerado. Internamente, o shogunato buscava preservar a ordem e suprimir qualquer manifestação de descontentamento. Leis rígidas regulavam vestimentas, cerimônias, comportamento e até o tamanho das casas. O controle social era minucioso e qualquer indício de rebelião era esmagado com rapidez e violência. Um exemplo disso foi a rebelião de Shimabara, em 1637, composta por camponeses e cristãos perseguidos. O levante foi brutalmente reprimido, com milhares de mortos, e serviu como alerta definitivo. O shogunato não toleraria nenhum tipo de desafio. Apesar da repressão, o Japão Tokugawa prosperou economicamente. As cidades cresceram, o comércio interno se intensificou e surgiu uma cultura urbana vibrante. Edo, Osaka e Kyoto tornaram-se centros dinâmicos de arte, teatro, literatura e entretenimento. Nascia a cultura popular japonesa como a conhecemos, com formas artísticas como o kabuki, o ukiyo-e e a literatura do cotidiano. Uma nova classe urbana emergia, composta por comerciantes e artesãos que desafiavam silenciosamente a rigidez do sistema. No campo, os samurais, agora sem guerras para lutar,
enfrentavam uma crise de identidade. Muitos empobreciam, presos à honra da casta, mas sem recursos para sustentá-la. Outros se tornavam professores, administradores ou vagavam pelas cidades em busca de propósito. A espada, símbolo máximo do guerreiro, tornava-se mais um acessório do que uma arma. Ainda assim, o ideal do Bushido, o caminho do guerreiro, persistia como um código moral e espiritual, influenciando o comportamento de toda a elite dirigente. Tokugawa Ieyasu, mesmo após abdicar em favor de seu filho, Hidetada, continuou exercendo poder nos bastidores até sua morte em 1616. Seu legado, porém, transcenderia sua vida. Havia criado não apenas um regime, mas uma nova forma de ser japonês, disciplinado, hierárquico, isolado e orgulhoso de sua estabilidade. Os shoguns Tokugawa, que o sucederam, seguiram sua fórmula com zelo, mantendo o país fechado, a sociedade dividida e o poder centralizado por mais de 200 anos. Mas, sob essa superfície calma, o tempo corria. A economia mudava, a cultura se transformava, e do outro lado do mar, as nações ocidentais se preparavam para quebrar o isolamento japonês. Ainda levaria séculos, mas o embate entre a tradição Tokugawa e a modernidade estrangeira estava se formando lentamente no horizonte. Com o shogunato Tokugawa solidamente estabelecido, o Japão entrou em uma era de paz sem precedentes. Durante mais de 2 séculos, o país foi poupado de guerras civis, invasões externas e revoluções abertas. Esse período, conhecido como período Edo, moldou profundamente a sociedade japonesa, consolidando costumes, instituições e modos de vida que perdurariam até os dias modernos. No entanto, essa estabilidade veio acompanhada de uma estrutura social rígida, com pouca mobilidade, e de um sistema de vigilância que mantinha a ordem à custa da liberdade. As cidades cresceram exponencialmente. Edo, a capital administrativa do shogunato, transformou-se em uma metrópole vibrante com mais de 1 milhão de habitantes no auge do período, uma das maiores do mundo na época. Kyoto, antiga capital imperial e centro cultural, continuou sendo o lar da arte refinada e das tradições aristocráticas. Osaka, com seu porto e mercados, floresceu como o coração econômico e comercial do arquipélago. A vida urbana no período Edo revelava um curioso paradoxo. Por um lado, havia uma vigilância constante e uma estratificação social claramente definida. Por outro, nas vielas das cidades, nos mercados, nas casas de chá e nos teatros, emergia uma cultura popular viva, inovadora e até subversiva. Surgia o chamado mundo flutuante, ou ukiyo, um espaço de prazer efêmero, beleza passageira e distração da rigidez do cotidiano. Nesse mundo flutuante, os yujo, cortesãs, os atores de kabuki, os artistas de ukiyo-e, gravuras em madeira, os escritores satíricos e os músicos populares encontraram um público ansioso por entretenimento, ironia e emoção. Era uma válvula de escape para os comerciantes enriquecidos, os samurais em crise de identidade, e até os camponeses que visitavam as cidades em busca de algo diferente da rotina dos campos. O teatro kabuki, com seus cenários elaborados, atuação exagerada e personagens cativantes, tornou-se um dos pilares dessa cultura urbana. Originalmente criado por mulheres, acabou sendo interpretado exclusivamente por homens, inclusive nos papéis femininos, após a proibição da atuação feminina por temores de moralidade pública. O kabuki era tanto um reflexo quanto uma crítica velada da sociedade Tokugawa, dramatizando temas como o dever, o amor proibido e o conflito entre desejo e obrigação. As gravuras ukiyo-e popularizaram imagens que iam de cenas do cotidiano a retratos de cortesãs, atores e paisagens. Artistas como Hokusai e Hiroshige capturaram a beleza transitória do Japão, com obras que mais tarde influenciariam até os impressionistas europeus.
A literatura popular também floresceu, com romances satíricos, diários de viagem, guias de etiqueta e manuais para o prazer urbano sendo avidamente consumidos por um público crescente de leitores. Essa efervescência cultural contrastava com o esvaziamento do ideal guerreiro. Os samurais, outrora guerreiros ferozes, agora eram funcionários públicos, cobradores de impostos, mestres de escola ou burocratas locais. Seu papel havia mudado radicalmente. A espada que carregavam tornara-se símbolo, não instrumento. Para muitos, isso gerava angústia, já que sua honra estava atrelada a um código de conduta que já não encontrava lugar no mundo de paz do shogunato. O Bushido, o caminho do guerreiro, continuava sendo ensinado e reverenciado, mas cada vez mais, como ideal moral e filosófico do que como prática de vida. Alguns samurais se refugiaram no estudo das artes, do confucionismo e do zen budismo. Outros, menos adaptáveis, mergulharam na pobreza, tornando-se ronin, guerreiros sem senhor, errantes, sem função, muitas vezes marginalizados. Esses homens representavam tanto o passado glorioso quanto o fracasso do presente em oferecer sentido à sua existência. Enquanto isso, os comerciantes, embora oficialmente na base da pirâmide social, prosperavam economicamente. Eram eles que financiavam as obras de arte, mantinham o comércio funcionando, investiam em infraestrutura urbana e até patrocinavam escolas e templos. Mas, apesar de sua riqueza crescente, continuavam sendo socialmente desprezados, pois não produziam nada nobre, apenas compravam e vendiam. Essa contradição entre riqueza real e prestígio simbólico criava uma tensão subterrânea que corroía lentamente os fundamentos do sistema Tokugawa. Os camponeses, ainda a base da produção agrícola e tributária, viviam sob severa carga fiscal. A colheita do arroz, base do sistema econômico, era medida e coletada como tributo anual aos daimyos. Qualquer variação climática, desastre natural ou praga podia lançar uma comunidade inteira na fome. Levantes camponeses, embora esporádicos, começaram a ocorrer com maior frequência a partir do século XVIII. Reivindicações por alívio tributário, redução de abusos por parte de oficiais e acesso à terra tornaram-se comuns em diversas regiões do arquipélago. O shogunato lidava com essas tensões com mão firme, mas não estava alheio às transformações. Reformas fiscais, novas regulações e censuras foram aplicadas para conter tanto o poder dos comerciantes quanto a inquietação social. No entanto, o sistema como um todo era inflexível demais para se adaptar completamente. Por exemplo, quando comerciantes ricos começavam a adquirir terras ou financiar daimyos falidos, isso era visto como perigoso para a ordem estabelecida, mas difícil de impedir. No campo intelectual, floresceu o Kokugaku, o estudo das raízes japonesas. Filósofos e estudiosos começaram a questionar a influência chinesa sobre a cultura e o pensamento japoneses, promovendo um retorno às origens shintoístas e aos clássicos nacionais. Esse movimento alimentaria, mais tarde, o nacionalismo do século XIX, mas já no período Edo servia como indício de uma busca por identidade em meio à estagnação estrutural. Outro fenômeno relevante foi a disseminação da educação básica. Com a paz prolongada e o florescimento urbano, houve um aumento notável na alfabetização, sobretudo entre os filhos de samurais e comerciantes. As escolas Therakoya, ligadas a templos budistas, ofereciam ensino elementar a crianças de diversas classes, ensinando leitura, escrita, cálculo e moral. Isso contribuiu para o surgimento de uma população mais instruída, capaz de consumir literatura, produzir registros e, eventualmente, questionar a ordem vigente. No entanto, talvez o maior ponto de inflexão estivesse além das fronteiras do arquipélago. Durante todo o período Edo, o Japão manteve uma política de isolamento, o sakoku, que limitava severamente o contato com o exterior.
Apenas os holandeses, confinados à ilha artificial de Dejima, em Nagasaki, tinham autorização para comerciar, e mesmo assim sob estrita vigilância. Mas através desses contatos mínimos, ideias, tecnologias e notícias do mundo exterior continuavam a penetrar, ainda que lentamente. A ciência ocidental, chamada de Rangaku, conhecimento holandês, começou a despertar o interesse de médicos, astrônomos e estudiosos japoneses. Livros trazidos da Europa, mesmo com censura, circularam entre os intelectuais, revelando conceitos como anatomia, astronomia, física e química desconhecidos no Japão. Esse saber, ainda restrito, plantava as sementes de uma futura abertura e modernização. Por trás das cortinas do esplendor urbano, da ordem feudal e da cultura refinada, o Japão Tokugawa já apresentava rachaduras. A rigidez da estrutura social se chocava com a dinâmica econômica. Os valores samurais tradicionais perdiam sentido em um mundo sem guerras. Os comerciantes ganhavam poder real, mas não reconhecimento. Os camponeses exigiam justiça diante de suas dificuldades. E os intelectuais começavam a olhar além das fronteiras para buscar novas respostas. Assim, o que à primeira vista parecia uma era estática e isolada, era, na verdade, um caldeirão de contradições e transformações latentes. O shogunato, embora eficaz em manter a ordem, caminhava lentamente para uma crise de legitimidade. O modelo político que sustentava a estabilidade também impedia a adaptação. E em um mundo em rápida transformação, essa imobilidade se tornaria cada vez mais perigosa. Em meados do século XIX, o Japão ainda parecia firme em sua posição, mas no horizonte, os navios negros dos estrangeiros, as pressões por comércio e as ideias modernas se aproximavam com força. O período Edo estava se aproximando de um ponto de ruptura e o Japão feudal, com toda sua glória e rigidez, seria forçado a confrontar o mundo moderno de maneira abrupta. No meio do século XIX, o Japão ainda vivia sob o rígido isolamento imposto pelo Sakoku, a política que restringia severamente o contato com o mundo exterior. Por mais de 2 séculos, os Tokugawa haviam mantido os estrangeiros à distância, convencidos de que a paz interna e a estabilidade política dependiam do controle absoluto sobre qualquer influência estrangeira. Mas o mundo estava mudando, e enquanto o Japão se mantinha fechado em si mesmo, as potências ocidentais navegavam pelos mares com ambições comerciais, imperiais e militares. Quando finalmente chegaram aos portos japoneses, não pediram licença, exigiram abertura. Em 1853, 4 navios de guerra a vapor dos Estados Unidos, comandados pelo comodoro Matthew Perry, aportaram na Baía de Edo. Esses navios negros, como passaram a ser chamados pelos japoneses devido à sua cor escura e ao denso carvão queimado, representavam uma força até então desconhecida para os japoneses. Tinham canhões modernos, cascos reforçados e tecnologia que superava em muito a armamentação tradicional do Japão. Perry entregou uma carta do presidente americano exigindo a abertura de portos japoneses para reabastecimento, comércio e abrigo, e prometeu voltar em 1 ano com uma resposta. Quando Perry retornou, em 1854, com ainda mais navios, o shogunato Tokugawa, ciente de sua inferioridade militar e temendo um confronto desastroso, cedeu. Foi assinado o Tratado de Kanagawa, que abria 2 portos japoneses aos americanos, garantia tratamento humano a náufragos e estabelecia um cônsul do Zebwarsofia no Japão. Era o primeiro de uma série de tratados desiguais que o Japão assinaria, não apenas com os Estados Unidos, mas com outras potências ocidentais, como Grã-Bretanha, Rússia, França e Holanda. Esses tratados não apenas minaram a soberania japonesa ao conceder extraterritorialidade e tarifas comerciais fixas, mas
também expuseram a fragilidade do shogunato. O povo e muitos daimyos começaram a se perguntar por que o shogun, símbolo da autoridade máxima, havia se curvado tão rapidamente às exigências estrangeiras. O mito da invencibilidade Tokugawa começou a ruir. Pela primeira vez em séculos, o centro de poder foi abertamente questionado. No interior do país, samurais jovens e idealistas passaram a enxergar nos estrangeiros uma ameaça existencial. Inspirados por ideias nacionalistas e por doutrinas que enfatizavam o retorno à autoridade do imperador, começaram a gritar slogans como Sono Joy, reverenciar o imperador, expulsar os bárbaros. Esse movimento, embora fragmentado, ganhou força especialmente em domínios do sul, como Satsuma e Choshu, cujos líderes viam no declínio do shogunato uma oportunidade para reestruturar o poder nacional. Esses domínios começaram a investir na modernização militar. Compraram armas ocidentais, enviaram emissários ao exterior, treinaram tropas com táticas europeias e fortaleceram suas defesas costeiras. Ao contrário do shogunato, que hesitava entre a tradição e a adaptação, os líderes de Satsuma e Choshu compreenderam rapidamente que, para resistir à dominação ocidental, o Japão precisava aprender com o inimigo. Essa pragmática revolução silenciosa acontecia longe dos olhos da capital, mas ganhava força a cada ano. Enquanto isso, a sociedade japonesa entrava em ebulição. A inflação, causada pela abertura do mercado e pela entrada de produtos estrangeiros baratos, desvalorizava a moeda local. Comerciantes tradicionais iam à falência. Artesãos perdiam seus mercados. Camponeses enfrentavam aumentos de preços sem compensação nos rendimentos. E os samurais, agora empobrecidos, viam sua autoridade desintegrar-se diante das transformações que não podiam controlar. Os levantes populares tornaram-se mais frequentes. Alguns tinham caráter econômico, outros eram fortemente políticos. Atentados contra oficiais ocidentais e japoneses considerados traidores tornaram-se comuns. Jovens samurais radicais assassinavam conselheiros do shogunato nas ruas, agindo em nome de um futuro que ainda era incerto, mas que visavam moldar com sangue e aço. Nesse cenário conturbado, a figura do imperador, há muito relegada a um papel cerimonial em Kyoto, começou a ganhar importância simbólica. Os defensores da restauração imperial não apenas viam nele um retorno ao passado glorioso, mas também um novo centro de unificação nacional. Para eles, a única forma de salvar o Japão da dominação estrangeira e do colapso interno seria restaurar o poder imperial e eliminar de vez o shogunato. O clímax dessa tensão foi a Guerra Boshin, que eclodiu em 1868. Tropas leais aos domínios de Satsuma e Choshu, aliadas a outros clãs reformistas, marcharam contra as forças do shogunato. Embora o shogun Tokugawa Yoshinobu tentasse resistir, suas forças estavam enfraquecidas e desorganizadas. Após algumas batalhas decisivas, incluindo o cerco ao castelo de Osaka e a rendição em Edo, o shogunato foi oficialmente abolido. No mesmo ano, o jovem imperador Mutsuhito assumiu o trono sob o nome de Era Meiji, marcando simbolicamente o fim de mais de 2 séculos de domínio Tokugawa e o início de uma nova era. O imperador, antes figura passiva, agora seria o centro do poder político, ao menos na aparência, pois os verdadeiros arquitetos da transformação seriam os reformistas dos domínios vitoriosos. O Japão mergulhava em uma revolução sem precedentes. Era o fim do Japão feudal. O sistema de classes rígidas começou a ser desmontado. Os feudos foram substituídos por províncias. Os samurais, outrora senhores do país, viram seus estipêndios serem cortados e seu papel esvaziado. Muitos resistiram, outros tentaram se adaptar. Mas a marcha da modernização
era irreversível. A abertura forçada pelos ocidentais fora dolorosa, humilhante e caótica, mas, paradoxalmente, foi ela que deu início ao processo que permitiria ao Japão se reerguer como uma potência moderna. O choque entre tradição e inovação, entre isolamento e abertura, entre honra feudal e pragmatismo político, moldou a transição mais dramática da história japonesa. Mas a queda do shogunato não significou a erradicação imediata de tudo que representava o Japão feudal. Muitas práticas, valores e estruturas persistiriam de forma adaptada. O próprio imperador Meiji ainda precisaria negociar com antigos daimyos, lidar com levantes de samurais descontentes e administrar as tensões sociais herdadas de séculos de rigidez. Ao mesmo tempo, o novo governo olhava para o mundo com olhos atentos. Enviou missões diplomáticas à Europa e aos Estados Unidos, estabeleceu escolas, modernizou o exército, aboliu os privilégios feudais e incentivou a industrialização. Era uma corrida contra o tempo para garantir que o Japão não se tornasse uma colônia, mas sim um competidor entre as potências do século XIX. No entanto, essa modernização viria com seu próprio preço. O Japão que emergia da era feudal não era um espelho do Ocidente, mas tampouco era o mesmo arquipélago dos samurais e dos shoguns. A transição foi marcada por conflitos, sacrifícios e profundas redefinições de identidade. O país que outrora se isolara para manter sua cultura, agora abraçava o mundo com desconfiança e ambição. O colapso do shogunato não foi apenas o fim de um regime, mas a destruição e reconstrução de toda uma civilização. Um ciclo se encerrava, não com glória militar, mas com uma transformação silenciosa e inevitável. Do caos da queda surgiu a semente de um novo Japão, um império industrial, moderno, nacionalista e futuramente imperialista. No rastro das batalhas, das reformas e das rupturas, o povo japonês se via diante de uma escolha coletiva: permanecer preso ao passado ou reinventar-se para enfrentar um novo mundo. E foi essa escolha, complexa e dramática, que moldaria o destino do Japão nas décadas seguintes. Quando o jovem imperador Mutsuhito assumiu o trono em 1868, o Japão não apenas mudava de soberano, mas de paradigma. O antigo regime feudal, sustentado por uma hierarquia inflexível e pelo poder dos daimyos e samurais, começava a ser desmontado, em nome de uma nação moderna, centralizada e capaz de enfrentar os desafios do mundo industrializado. O nome da nova era, Meiji, e que significa governo iluminado, simbolizava o espírito dessa transformação, o desejo de iluminar o Japão com o conhecimento, a ciência e as estruturas de poder que haviam permitido às nações ocidentais dominar vastas partes do globo. O novo governo compreendia que, para resistir ao imperialismo estrangeiro, o Japão precisava se tornar tão forte quanto os países que agora o pressionavam. Não bastava apenas assinar tratados e reorganizar a autoridade imperial. Era necessário reformar todos os aspectos da sociedade. Assim nasceu um movimento reformista que teve início com a chamada Carta de 5 Artigos, proclamada pelo imperador em 1868. Ela prometia a deliberação pública de assuntos do Estado, a união de todas as classes, o abandono de práticas antiquadas e a busca por conhecimento no mundo inteiro. A mensagem era clara. O Japão não seria mais um país fechado e imóvel, mas uma nação em busca de progresso. A primeira grande transformação foi política. O governo Meiji aboliu o sistema Han, substituindo os antigos domínios feudais por prefeituras controladas diretamente por Tóquio. Os daimyos, que durante séculos haviam governado com autonomia relativa, foram convocados a retornar suas terras ao imperador. Em troca, receberam cargos administrativos no novo governo e pensões vitalícias.
A princípio, a transição foi pacífica, mas em poucos anos os daimyos perderam definitivamente seu poder militar e político. Em seguida, o governo voltou-se para os samurais. Por muito tempo considerados a espinha dorsal da ordem social japonesa, os samurais tornaram-se um problema para o novo Estado, que buscava formar um exército nacional baseado no recrutamento universal. As pensões que os samurais recebiam foram progressivamente cortadas e, em 1876, uma lei proibiu o porte de espadas em público por qualquer pessoa fora das Forças Armadas. A espada, símbolo máximo da identidade samurai, tornava-se agora uma peça de museu. Muitos desses antigos guerreiros, incapazes de se adaptar ao novo mundo, mergulharam na pobreza ou tentaram resistir. Entre essas resistências, a mais notável foi a rebelião de Satsuma em 1877. Liderada por Saigo Takamori, um dos heróis da restauração Meiji, o levante reuniu milhares de samurais descontentes que marcharam contra o governo. Embora inicialmente bem-sucedidos, os rebeldes foram esmagados por um exército nacional moderno, equipado com armas ocidentais. A derrota marcou simbolicamente o fim definitivo da era samurai. O próprio Saigo, que antes fora considerado um pilar do novo regime, tornou-se mártir de uma época que já não existia. Enquanto desmontava as antigas estruturas sociais, o governo Meiji promovia uma rápida modernização econômica e tecnológica. Inspirado nos modelos ocidentais, criou um sistema bancário nacional, construiu ferrovias, incentivou a indústria pesada e a mineração. Empresas estatais foram posteriormente vendidas a famílias influentes, dando origem aos zaibatsu, grandes conglomerados econômicos que controlariam setores inteiros da economia japonesa. O comércio exterior foi expandido e modernizado, criando uma nova elite de empresários e comerciantes que substituíam o antigo prestígio da aristocracia guerreira. No campo da educação, a reforma foi igualmente ambiciosa. Foi estabelecido um sistema educacional público, com ensino primário obrigatório para meninos e meninas. Escolas técnicas, universidades e academias militares foram fundadas, muitas com professores estrangeiros contratados para ensinar ciência, engenharia, medicina, direito e administração. O aprendizado do inglês, do francês e do alemão tornou-se comum entre os jovens da elite. A meta era clara: formar uma geração que pudesse dialogar com o mundo em pé de igualdade. Outra revolução silenciosa aconteceu na esfera militar. O exército, antes formado por guerreiros leais a seus daimyos, passou a ser nacional, com recrutamento obrigatório para todos os homens acima de 20 anos. Inspirado no modelo prussiano, o novo exército japonês combinava disciplina, hierarquia e tecnologia moderna. A marinha foi desenvolvida nos moldes britânicos. Oficiais foram enviados à Europa para estudar, e instrutores ocidentais foram convidados ao Japão. Em pouco mais de uma década, o país dispunha de uma força militar comparável às de muitas potências europeias menores. No entanto, esse processo de modernização teve consequências profundas na cultura japonesa. O vestuário tradicional cedeu lugar aos trajes ocidentais entre os homens das cidades. Os penteados mudaram, os hábitos alimentares se transformaram, e o próprio estilo de vida urbano passou a se aproximar dos modelos europeus. Muitos viam essas mudanças com desconfiança, temendo que o Japão perdesse sua alma ao tentar imitar o Ocidente. Outros, contudo, as abraçavam como sinais de uma nova era de progresso. O governo Meiji soube, porém, equilibrar tradição e inovação. O shintoísmo, religião nativa do Japão, foi promovido como base espiritual do novo Estado. O imperador foi retratado como descendente direto da deusa do sol, Amaterasu, e passou a ocupar um papel quase divino na nova ordem nacionalista. Ao mesmo tempo,
O budismo foi enfraquecido e perseguido por um tempo, acusado de ser corrupto e excessivamente ligado ao antigo regime feudal. Na arquitetura, o Japão experimentou uma fusão inusitada de estilos. Palácios, escolas e prédios públicos combinavam elementos tradicionais com influências neoclássicas europeias. As cidades foram redesenhadas, com ruas largas, iluminação pública e sistemas de esgoto. A ferrovia Tóquio-Yokohama foi inaugurada em 1872 e tornou-se símbolo da nova mobilidade e modernidade. Portos como Kobe, Yokohama e Nagasaki floresceram como centros de comércio internacional. No campo jurídico, o Japão adotou uma constituição, inspirada no modelo alemão em 1889, a Constituição Meiji. Ela estabelecia um parlamento bicameral, o Império do Japão, como monarquia constitucional e garantias legais aos cidadãos, ainda que o poder real permanecesse centralizado no imperador e em seu gabinete. Era um passo simbólico importante. O Japão agora podia apresentar-se como uma nação de leis e não de privilégios hereditários. A nova Constituição também pavimentava o caminho para a participação política de uma elite educada e burocrática. Nasciam partidos, movimentos cívicos e jornais independentes. Mas o sufrágio era restrito e as decisões mais importantes continuavam nas mãos de uma pequena casta de líderes reformistas, os chamados oligarcas Meiji, homens como Ito Hirobumi, Yamagata Aritomo e Okubo Toshimichi, que haviam sido essenciais na queda do shogunato e agora moldavam o novo Japão segundo suas visões. Apesar das contradições e dos conflitos internos, os frutos da restauração Meiji começaram a aparecer em escala internacional. Em 1894, o Japão travou a Primeira Guerra Sino-Japonesa contra a China Qing pelo controle da Coreia. Em uma campanha rápida e surpreendentemente eficiente, derrotou o gigante adormecido do continente e impôs o Tratado de Shimonoseki, anexando Taiwan e ganhando o reconhecimento internacional como potência militar emergente. Essa vitória transformou o orgulho japonês. Pela primeira vez, um país asiático havia vencido uma potência tradicional e o mundo tomava nota. O Japão, que apenas 30 anos antes fora forçado a abrir seus portos sob a mira de canhões ocidentais, agora era um ator político respeitado no palco global. Seus generais eram temidos, seus diplomatas eram ouvidos e sua marinha era invejada. Mas essa ascensão trazia também novas tensões. O nacionalismo japonês, alimentado pelo sucesso da modernização e pela ideologia imperial, começava a mirar além das fronteiras. A ideia de que o Japão deveria liderar a Ásia contra o imperialismo europeu ganhava força. Ao mesmo tempo, a sociedade japonesa sofria com os impactos das mudanças rápidas, greves, desigualdade crescente, crises agrárias e inquietação entre os antigos samurais convertidos em burocratas ou funcionários civis. A modernização não fora um caminho suave, era um processo de ruptura, sacrifício e adaptação constante. O Japão reinventava a si mesmo com uma urgência inédita na história mundial. Nenhuma outra nação havia em tão pouco tempo passado de um sistema feudal estagnado para um estado industrializado e competitivo. A restauração Meiji, portanto, não foi apenas uma reforma política, foi uma revolução civilizacional. E ao final do século XIX, o Japão se preparava para dar o próximo passo, não apenas sobreviver no mundo moderno, mas dominá-lo. O samurai havia dado lugar ao soldado, o daimyo ao ministro, e o arquipélago isolado agora sonhava com um império além-mar. O sucesso do Japão na Guerra Sino-Japonesa foi um divisor de águas, mas também um prenúncio de novos conflitos. A ascensão meteórica do país surpreendeu e alarmou as potências ocidentais.
A vitória sobre a China, embora incontestável no campo de batalha, foi parcialmente anulada pela chamada Tríplice Intervenção, quando Rússia, França e Alemanha forçaram o Japão a devolver a península de Liaodong sob ameaça de guerra. Para muitos japoneses, essa interferência foi um insulto intolerável. Alimentou o ressentimento nacional e plantou as sementes de um desejo de revanche, especialmente contra a Rússia, que logo se tornaria o próximo alvo do novo império. No início do século XX, o Japão já não era mais uma nação indefesa. Era uma potência em expansão. A guerra contra a Rússia, travada entre 1904 e 1905, foi o teste final para o projeto Meiji. A disputa se concentrava na Manchúria e na Coreia, regiões de grande interesse estratégico e econômico. Os russos, confiantes em sua superioridade numérica e tecnológica, subestimaram os japoneses. Mas o exército nipônico, treinado nos moldes prussianos e movido por um nacionalismo fervoroso, revelou-se surpreendentemente eficaz. A vitória japonesa na Batalha de Tsushima, em que a Marinha Imperial destruiu quase por completo a frota russa do Báltico, chocou o mundo. Foi a primeira vez que um país asiático derrotava uma potência europeia em uma guerra moderna. O Tratado de Portsmouth, mediado pelos Estados Unidos, consolidou a posição do Japão como potência imperial. A Coreia foi transformada em um protetorado, depois anexada formalmente em 1910. A Manchúria passou a ter presença japonesa significativa, com controle sobre ferrovias, minas e cidades estratégicas. A vitória fortaleceu ainda mais o prestígio do exército e da marinha, cujos líderes passaram a exercer influência decisiva sobre o governo. Começava lentamente uma transição perigosa, a do Estado constitucional para um Estado cada vez mais militarizado. O crescimento do imperialismo japonês não foi apenas político. Havia também uma dimensão ideológica e cultural. A elite japonesa acreditava que o país tinha uma missão civilizadora na Ásia. Esse discurso, semelhante ao usado pelas potências europeias em suas colônias, era embasado na ideia de que o Japão, como único país asiático plenamente modernizado, deveria liderar os demais povos da região, inclusive pela força, se necessário. O pan-asianismo, antes uma ideia de cooperação entre nações irmãs, foi sendo distorcido para justificar a dominação e a exploração. Internamente, o Japão enfrentava contradições cada vez mais evidentes. A Constituição Meiji estabelecera um equilíbrio frágil entre os poderes do imperador, do gabinete de governo, do parlamento e dos militares. Mas esse equilíbrio era frequentemente rompido. Generais e almirantes exigiam autonomia em questões militares, e a pressão popular por políticas agressivas de expansão crescia a cada nova conquista. O parlamento, limitado por um sufrágio restrito e pela influência dos zaibatsu, tornava-se cada vez mais irrelevante em decisões cruciais. Ao mesmo tempo, surgia uma nova geração de intelectuais, artistas e escritores que buscavam refletir sobre os rumos do país. Alguns viam com entusiasmo a ocidentalização e o progresso material. Outros denunciavam a perda da espiritualidade japonesa, a destruição dos valores tradicionais e o vazio moral deixado pelo culto ao poder. Esse embate cultural era vivido nas ruas de Tóquio, nos cafés frequentados por jovens de paletó, nas escolas que ensinavam ciência europeia e nas casas que ainda reverenciavam os ancestrais em pequenos altares familiares. O imperialismo japonês também trouxe consequências sociais profundas. O serviço militar obrigatório transformou gerações inteiras de camponeses em soldados disciplinados e patrióticos, mas também expôs as classes mais pobres a uma vida de sacrifício e violência. A urbanização acelerada criou bolsões de miséria nas grandes cidades
enquanto os lucros do novo império beneficiavam apenas uma elite restrita. Greves, protestos e movimentos operários passaram a surgir, influenciados por ideologias estrangeiras como o socialismo e o anarquismo, prontamente reprimidos pela polícia política do Estado. Ainda assim, o sentimento de orgulho nacional seguia em alta. O Japão passou a ser visto como modelo por outras nações asiáticas, como a China e a Índia, que buscavam inspiração para resistir ao domínio europeu. Ao mesmo tempo, as potências ocidentais passaram a olhar para o Japão com um misto de respeito e temor. A participação japonesa na Primeira Guerra Mundial, ao lado da Tríplice Entente, embora limitada, permitiu que o país expandisse sua presença no Pacífico, ocupando antigas colônias alemãs. O Japão emergia da guerra como vencedor, com mais prestígio e mais território. No entanto, os anos seguintes seriam marcados por uma nova fase de instabilidade. A década de 1920, embora vista como um período de modernização cultural, conhecido como Era Taisho, também revelou as fragilidades do sistema político. O assassinato do primeiro-ministro Hara Takashi, em 1921, evidenciou o crescimento de grupos ultranacionalistas e a intolerância ao debate democrático. Os partidos políticos, apesar de tentarem representar os interesses populares, não conseguiram conter o avanço do militarismo. Durante esse período, surgiram clubes patrióticos, sociedades secretas e escolas militares que exaltavam a lealdade ao imperador, o sacrifício pela pátria e a supremacia japonesa. Essas ideias, regadas ao medo do comunismo e ao ressentimento contra as potências ocidentais, encontraram terreno fértil entre jovens oficiais do exército e da marinha. O nacionalismo tornou-se cada vez mais agressivo, combinando nostalgia pelo passado samurai com ambições imperialistas. O Bushido, o código de honra dos antigos guerreiros, foi revalorizado como modelo moral para o novo soldado japonês. A ascensão do militarismo encontrou seu ápice com o incidente de Mukden, em 1931, quando militares japoneses, sem autorização do governo central, provocaram uma explosão em uma ferrovia na Manchúria, como pretexto para invadir a região. Em poucos meses, o exército havia tomado o controle de vastas áreas, estabelecendo o estado fantoche de Manchukuo. O governo japonês, em vez de punir os responsáveis, legitimou a ação. Estava inaugurada uma nova fase. O Japão, de fato, era governado pelas armas e não pelas leis. Essa virada autoritária teve apoio popular. A imprensa exaltava as vitórias do exército, enquanto escolas ensinavam às crianças que morrer pelo imperador era a mais nobre das virtudes. Filmes, peças teatrais e literatura reforçavam a imagem do soldado como herói. A crítica era silenciada e o debate público restringido. Um novo tipo de cidadão estava sendo moldado, não mais o súdito obediente do shogun ou o guerreiro samurai, mas o japonês moderno, treinado para servir ao Estado com devoção incondicional. Nesse ambiente, o passado feudal do Japão era reinterpretado. O shogunato era visto como um tempo de fraqueza, os samurais como exemplos de coragem e disciplina, e o imperador como símbolo eterno da unidade nacional. A história era reescrita para servir ao presente. O legado da era Meiji, originalmente um projeto de modernização e abertura, era agora usado para justificar o fechamento, a agressão e a guerra. Enquanto isso, o Japão aprofundava sua presença na Ásia. A Segunda Guerra Sino-Japonesa, iniciada em 1937, foi marcada por brutalidade extrema, como o massacre de Nanquim, onde centenas de milhares de civis chineses foram mortos. A violência chocava o mundo, mas, internamente, era tratada como um mal necessário para a construção do novo Império Asiático. O Japão já não era apenas uma nação que buscava respeito internacional, mas um império disposto a usar todos os meios para dominá-lo. Essa escalada de violência
expansionismo e nacionalismo encontraria seu ápice no ataque a Pearl Harbor em 1941. Mas os caminhos que levaram até esse ponto estavam fincados nas decisões tomadas ao longo das décadas anteriores. A restauração Meiji dera ao Japão as ferramentas da modernidade, mas o uso que se fez delas refletia não apenas o desejo de progresso, e sim o desejo de poder absoluto, de influência sobre os destinos de outros povos, uma repetição do que as potências europeias haviam feito com o mundo. Nesse contexto, o Japão feudal já era uma memória distante. Os castelos foram substituídos por bases militares, as armaduras de samurai por uniformes de campanha, mas o espírito de disciplina, hierarquia e lealdade, que uma vez definira os guerreiros, ainda vivia, agora transmutado em outra forma, mais sombria e perigosa. O desfecho da Segunda Guerra Mundial representou uma ruptura dramática para o Japão, um ponto final marcado por destruição, derrota e reconstrução profunda. Após anos de conflitos que levaram a invasões, massacres e expansão agressiva, o país enfrentou o colapso total com os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki. Em agosto de 1945, as cidades foram reduzidas a ruínas e centenas de milhares de vidas foram ceifadas em segundos, causando um trauma que se tornou parte fundamental da memória coletiva japonesa. A rendição incondicional do Japão, anunciada pelo imperador Hirohito em 15 de agosto de 1945, foi um momento de choque para uma nação acostumada ao conceito de honra até a morte. A mensagem imperial transmitida pela rádio apelava à aceitação da derrota para evitar a extinção do povo japonês, marcando uma guinada inesperada e histórica. O papel do imperador mudou drasticamente. De uma figura divina e símbolo absoluto do Estado, passou a ser um chefe de Estado constitucional sem poder político real, conforme a nova Constituição imposta pelos ocupantes americanos. A ocupação liderada pelo general Douglas MacArthur trouxe mudanças profundas e rápidas. O Japão, que durante séculos havia sido governado por uma elite samurai e por shoguns militares, foi submetido a uma democratização radical. O sistema feudal, que havia resistido a muitas transformações, foi oficialmente abolido. Os direitos humanos, a liberdade de expressão e o sufrágio universal foram instituídos, enquanto a estrutura militar foi desmantelada, incluindo a dissolução do Exército Imperial. A nova Constituição de 1947, conhecida como Constituição de Paz, declarou que o Japão renunciava para sempre à guerra como meio de resolver disputas internacionais. O artigo 9 tornou-se um símbolo da rejeição ao militarismo que havia dominado o país por décadas. O Japão passava, assim, de uma potência guerreira a uma nação pacifista, comprometida com o desenvolvimento econômico e social em vez da conquista territorial. A transformação não foi fácil. A devastação econômica, social e moral deixada pela guerra exigiu esforços gigantescos para a reconstrução. Milhões de desabrigados, feridos e órfãos enfrentaram a pobreza e a fome. O tecido social foi profundamente alterado, com antigos laços feudais rompidos e novas classes sociais emergindo. O Japão adotou um modelo de industrialização acelerada, apoiado pelos Estados Unidos, que incentivavam a produção, a inovação tecnológica e a integração do país no sistema capitalista global. Culturalmente, a influência ocidental ganhou força, mas o Japão também buscou preservar elementos essenciais de sua identidade. O legado dos samurais e dos shoguns, embora marcado por guerras e dominação, foi reinterpretado como parte do orgulho nacional. O Bushido, o Código dos Guerreiros, foi ressuscitado não como um chamado à violência, mas como um conjunto de valores de disciplina, lealdade, honra e respeito. Muitos japoneses
viam esses princípios como fundamentais para o sucesso do país na nova era de paz e prosperidade. No entanto, o Japão moderno conviveu com as sombras de seu passado. O militarismo e o imperialismo que levaram o país à destruição não foram esquecidos. O debate sobre a responsabilidade histórica, os crimes de guerra e a memória das vítimas continua presente na sociedade. O revisionismo histórico e as controvérsias sobre o ensino da história nas escolas refletem as tensões entre um desejo de orgulho nacional e o reconhecimento das falhas passadas. A arquitetura e a cultura popular também mantiveram viva a herança da era feudal. Castelos restaurados, festivais tradicionais, artes marciais como o Kendo e o Iaido, além da literatura e do cinema, celebram os samurais como figuras emblemáticas do Japão. A influência dessa imagem é visível em produções contemporâneas, que vão desde animes até filmes e jogos eletrônicos, refletindo a fascinação mundial pelo misticismo e pela ética dos guerreiros. Na política, o Japão seguiu um caminho pacífico, mas mantendo uma força de autodefesa moderna e altamente tecnológica que em parte ecoa a disciplina e a organização dos antigos exércitos. O país construiu uma democracia estável, com uma monarquia constitucional que representa continuidade histórica, mas sem o poder absoluto de outrora. O imperador é respeitado como símbolo da unidade nacional, mas seu papel é estritamente cerimonial. Além disso, o Japão passou a ter um papel importante na política internacional, participando de organizações multilaterais e promovendo a cooperação econômica e cultural. A experiência do passado, com seus erros e horrores, transformou-se em um compromisso com a paz e a diplomacia. Ao mesmo tempo, as tradições culturais continuam a ser fonte de identidade e orgulho, conectando o Japão moderno às suas raízes históricas. O Japão feudal, com seus samurais, shoguns, castelos e códigos de honra, é mais do que uma lembrança distante, é parte da alma japonesa. Ele moldou a cultura, a mentalidade e os valores de um povo que passou por transformações radicais para se tornar o que é hoje. O equilíbrio entre tradição e modernidade, entre respeito pelo passado e adaptação ao presente, é um dos grandes desafios do Japão contemporâneo. Essa dualidade é visível no cotidiano dos japoneses. Ao mesmo tempo em que caminham pelas ruas de Tóquio cercados por arranha-céus e tecnologia de ponta, muitos ainda preservam costumes ancestrais, visitam templos, praticam artes marciais e celebram festivais com roupas tradicionais. A história do Japão feudal não foi apagada, foi incorporada, reinterpretada e, em muitos aspectos, celebrada. O mundo continua fascinado pelo Japão por essa combinação única de passado e futuro, de rigidez e inovação, de honra e pragmatismo. A era dos samurais e shoguns não apenas definiu uma época histórica, mas criou um legado que ultrapassa séculos, moldando não só uma nação, mas influenciando culturas e imaginários globais. A compreensão dessa história é essencial para entender o Japão de hoje. Uma nação que, apesar das adversidades, se reinventou inúmeras vezes, mantendo vivo o espírito dos antigos guerreiros que uma vez governaram suas terras. A história do Japão feudal é uma lição sobre poder, honra, transformação e resiliência que ecoa até os tempos modernos e continuará a influenciar gerações futuras.